Olá pessoal, bom dia! Vamos para mais uma aula hoje, nossa 7ª aula, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre avaliação funcional. Eu já citei em outras aulas e já conversei com vocês sobre a importância da avaliação funcional para a determinação do início dos cuidados paliativos, né? Mas não entrei em detalhes em relação a o que é essa avaliação funcional. Então, essa aula de hoje é focada nisso, tá, pessoal? Na avaliação funcional. Nada mais é do que uma avaliação das funções vitais, né, de todos os sistemas do organismo daquele ser que está acometido por uma doença incurável. Então, hoje é a melhor forma e o melhor método para se determinar o início ou não dos cuidados paliativos, tá? E como a gente faz isso? A avaliação funcional hoje é realizada através da aplicação de algumas escalas, né, que vão ser utilizadas para daí então ver a necessidade da avaliação funcional, da introdução dos cuidados paliativos e a abordagem também dessa família como um todo, tá? Então, isso é muito utilizado nos serviços de oncologia. Né? Nos serviços de oncologia, eles costumam usar a escala de Kornofsky, que foi elaborada nos anos de 1990. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho, entender um pouquinho sobre essas escalas, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Essa escala, a escala de Karnofsky, ela ainda é muito usada em oncologia para tomada de decisões, né? Visto que é um assunto muito delicado, né, pessoal? Quando a gente aborda o familiar e entra na questão de cuidados paliativos, há muita incerteza e insegurança por parte dos familiares. Será que eu estou fazendo certo? Será que é o melhor, o melhor para meu parente, para o meu ente nesse momento? Então, olha lá, em 1996, o Victoria Hospice, no Canadá, eles desenvolveram instrumentos de avaliação de performance baseado no Karnofsky e foi adaptado aos cuidados paliativos. Então, trata-se do Palliative Performance Scale. Então, escala de performance dos paliativos, cuidados paliativos. E a sigla que a gente usa é PPS. Em 2002, essa escala foi aperfeiçoada, né? Agregando um texto de instruções e definições. Então, tudo começou lá na década de... Vamos ver aqui, lá na década de 40, e aí eles observaram que essa escala seria interessante e utilizável para cuidados paliativos. Então, ela foi sendo adaptada, reformulada e hoje ela é utilizada, tá? Então, o que é essa escala? Ela possui 11 níveis de performance. De 0 a 100 são divididos em intervalos de 10. Não existem valores intermediários, tá? Não existe valor quebrado. O PPS ele deve ser utilizado todos os dias para os pacientes internados e em todas as consultas ambulatoriais e visitas domiciliares. Por quê? Porque a gente sabe que em alguns casos os pacientes eles podem apresentar uma melhora daquele quadro. Não significa que ele vai curar, que ele está progredindo para a cura, né? Mas ele pode apresentar uma melhora, né? E isso tudo pode ser revertido. A questão dos cuidados paliativos naquele momento, a forma com que eles estão sendo implantados, tá? O PPS, ele tem sido usado na tomada de decisões em cuidados paliativos e parece ter algum valor prognóstico quando associado a outros sintomas como edema, delírio, dispneia e baixa ingesta alimentar, tá? Então, aqui eu dividi essa escala por partes, porque é uma escala muito grande, então eu fui pondo as partes. Então, olha lá, ela avalia em porcentagem, tá? Então, deambulação. Se o paciente tem ambulação completa, ele tem as suas funções 100% ativas, tá? Atividade de evidência da doença. Então, se ele tem atividade normal e trabalho sem evidência de doença, ele tem suas funções, né? O desempenho das suas funções em 100%. Autocuidado, ingesta e nível de consciência. Então, 100% é aquele paciente que está perfeito, ou seja, ele não é indicativo, para esse paciente os cuidados paliativos, tá? E aí continua, tá, pessoal? Lá na mesma
na mesma linha. A gente vai ver deambulação, atividade, evidência da doença, ao cuidado, ingesta e nível de consciência. Então, conforme essas colunas, né, vão sofrendo alterações, vai ocorrendo, uma diminuição da porcentagem, tá? E assim por completo, vai. Então, totalmente acamado, mas aí tem outras alterações em outras lacunas, tá? E aqui a gente vê por porcentagens. Então, um exemplo. O senhor AS, 89 anos, com diagnóstico de carcinoma espinocelular de esôfago, era acompanhado no domicílio e o último registro de PPS era de 60%, em 4 de janeiro. Uma semana antes da internação hospitalar, que durou 19 dias. No pronto-socorro, em 12/1, a queixa inicial era de confusão e sonolência e PPS de 40%, atribuído inicialmente à infecção do trato urinário. No primeiro dia, na enfermaria, fez quadro de delírio agitado, seguido de torpor, caindo o PPS para 10%. O diagnóstico definitivo foi de hipercalcemia, iniciado o tratamento, houve resposta razoável, elevando o PPS a 30%. Após 7 dias de tratamento e ajustes terapêuticos, começa a recuperar o desempenho funcional e retorna a 50%, patamar ideal para alta hospitalar em 29 de janeiro. Ou seja, a gente aplica essa escala de PPS, tá? Para aqueles pacientes que a gente sabe que vai ter uma doença incurável e que é determinante ou não para a tomada de decisão. Neste momento, a gente vai entrar em cuidados paliativos. O que é isso mesmo, pessoal? Retirar todas as drogas para o tratamento da doença, porém deixá-lo com analgesia, sedação, medicamento para dor e sintomatologias associadas, náusea, vômito, diarreia, certo? Então aqui, quando o paciente ele deu entrada, ele tinha um PPS de 60% e a gente viu que ele foi piorando o seu quadro, chegando até 10%. Então, ele estava muito dependente. O prognóstico dele aqui nesse caso era muito ruim. Porém, ele foi aumentando o seu PPS porque ele foi apresentando uma melhora e chegou a 50%. Nesse caso, o PPS foi ótimo e foi utilizado para a tomada de decisão de alta desse paciente, né? Não significa que ele está curando, mas significa que ele tem condições de continuar a ser acompanhado em domicílio. Como tem um percentual aqui de 50%, na metade da escala, aí fica a decisão para o médico com o familiar, tá? De início ou não já de cuidados paliativos.